Queridos, há uma expectativa muito grande no meu espírito hoje. E eu fico feliz de saber que você decidiu estar no lugar certo. Amém? Fizeram tão de propósito que eu estou aqui em cima para facilitar com que vocês consigam me ver. Amém? Quem está rindo agora já sabe, né? Deus vai lhe pegar hoje à noite. Aleluia. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade ao meu apóstolo, porque desde 2011 ele me acompanha, me dá todo o suporte. Ele acreditou, acredita e continua acreditando em mim e na minha família. Então, obrigado por estarmos nessa noite juntos. Amém? Eu queria falar hoje sobre uma promessa real. Você tem uma promessa da parte de Deus? Então, querido, eu quero te dizer que nessa noite o Espírito Santo te lembrará coisas que por algum motivo você esqueceu, que por algum motivo as situações, as circunstâncias começaram a falar um pouco mais alto. Mas o Espírito Santo, ele não chega tarde, ele não se atrasa, querido. Ele decidiu chegar a tempo e hoje ele te lembrará aquilo que é preciso. Amém? Vamos começar abrindo em João 16, versículo 7. Quem achou, diga eu achei. Misericórdia. Vou falar de novo, que eu acho que vocês nem comeram e deu uma atrasada aí. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Vamos parar aqui. Quando eu comecei a ler essa passagem, uma parte específica dela me chamou a atenção. E eu quero chamar a sua atenção para isso. E ela diz assim: mas eu vos digo a verdade. Ei, eu não sei se você percebeu, mas nós estamos em um mundo onde muitas informações acontecem muito rápido e quando nós menos esperamos. Mas a palavra de Deus continua sendo verdade. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, querido. Eu preciso te lembrar que essa palavra continua sendo verdadeira. Aleluia. Ela continua sendo verdadeira porque ela continua funcionando. Só que veja, Jesus falou isso. Jesus disse: mas eu vos digo a verdade. Queridos, eu não sei o que você tem escutado nesses últimos dias. Eu não sei quais são as circunstâncias ou situações que se levantaram, mas eu tenho uma verdade para te dizer. E a verdade que vai prevalecer na sua vida é a palavra de Deus. Aleluia. Eu queria que você comprovasse isso comigo em Gênesis 1. Abre em Gênesis 1, versículo 1 e 2. Veja como está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja, queridos, nós lemos em João que o próprio Jesus disse que era necessário que ele fosse, para que então ele enviasse o Espírito Santo. Veja, ele não estava falando de uma verdade que ainda iria acontecer. Ele já estava falando de uma verdade que já era real. Eu vou falar para esse lado que esse lado pegou. Veja, ele falou sobre algo não que iria acontecer, mas sobre algo que já existia, querido. Eu quero te dizer que quando Deus libera uma palavra, quando Deus libera uma promessa, ela não vai acontecer, ela já aconteceu, já é real. Aleluia, ela já é real, querido. Tudo aquilo que Deus cria, Ele cria porque já existia. Aleluia, aleluia. Você pode repetir isso? Tudo aquilo que Deus disse para mim já é real. Aleluia. Queridos, nós precisamos pegar essa verdade e começar a repetir, a colocá-la em prática, falando para até que a nossa alma entenda. Você sabia que muitas coisas têm vozes? Queridos, as contas falam, sim ou não?
os problemas falam. Mas, queridos, quando nós entendemos que a verdade continua sendo verdade, nós vamos valorizar o que Deus disse e não o que as coisas estão falando. Aleluia! E eu queria que você ficasse com isso em mente. Jesus prometeu que o Espírito Santo veria, mas ele já existia, porque os três são um e fundaram todas as coisas, sim ou não? Então a palavra não está mentindo. Você entende isso? Sabe a boa notícia que eu tenho para te dar? Você precisa começar a celebrar mais. À medida que você começa a entender isso, querido, e começa a colocar em prática, as coisas se manifestarão muito mais rápido do que você imagina. Queridos, eu não preciso ver algo acontecendo para eu começar a celebrar. Sabe, eu sinto que às vezes nós precisamos lembrar que nós somos um povo da fé. Queridos, não é uma fé irresponsável, é uma fé intencional. Você está aqui? Nós precisamos celebrar antes que os nossos olhos naturais vejam aquilo que já existe. Aleluia. Eu prometo que nós vamos chegar em algum lugar juntos, amém? Você está percebendo que Jesus falou e continuou falando a verdade, sim ou não? Aleluia. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei se de fato você entendeu até agora o que eu quero dizer, mas sabe, eu percebo no meu espírito te lembrando isso. Sabe quando ele fala que a sua família estará aqui? Eu acho que alguém acordou nessa noite. Querido, quando ele fala aquilo que já aconteceu. Então eu celebro porque ele disse, vai acontecer. Eu não espero um sinal acontecer, querido. Já aconteceu porque ele disse. Agora qual é o segredo? Perseverar no que foi dito. Aleluia. Eu prometo que já a gente vai dar uns 3 pulinhos e sair correndo, amém? Aleluia. Mas vamos indo. Eu preciso que você entenda isso. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele liberou, já é real. Já é real. A palavra diz que antes mesmo de sermos formados, ele já nos conhecia. Ele já nos chamava, queridos, pelo nome. Ele já nos conhecia. Agora veja, isso é o que eu acho mais incrível no Senhor. Ele nos conhecia e nos colocou em nós um potencial extraordinário, que a partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus, recebemos do seu Espírito, e o Espírito agora vai potencializar tudo aquilo que estava dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu creio que dentro desses últimos dias nós veremos coisas acontecerem de maneira extraordinária. Eu creio que você não vai ficar vendo apenas o seu vizinho desfrutar disso, mas você começará a desfrutar disso. Você começará a ser uma vitrine dos céus. Quando as pessoas começarem a falar de prosperidade, você vai dizer, ei, olhe para mim. Quando as pessoas começarem a ver curas e sinais e maravilhas, elas vão olhar para você e vão dizer, é esse Deus que eu quero. Aleluia. Tudo isso, querido, por causa do Espírito, aquele que foi prometido por Jesus. Você está aqui? Eu quero te lembrar algo nessa noite. Deus não trabalha e nunca irá trabalhar com o será e se, talvez, como. Deus ainda, querido, continua trabalhando por fé. Fé não pergunta, fé não vai questionar. Fé é tipo assim, eu bato continência, porque eu sei que assim como foi dito, acontecerá. Aleluia. Aleluia. E eu queria que você abrisse mais um versículo, para que a gente vá construindo isso juntos. Em Gênesis 1, 3, eu queria que você prestasse atenção nisso. A palavra diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Preste atenção. Deus falou algo, e o Espírito Santo fez existir. Vocês estão acompanhando isso? Aquilo que foi dito existia onde? Diga, em Deus.
Quando Deus falou, o Espírito manifestou. Vocês estão me acompanhando até aqui? Eu quero que você entenda isso. Aquilo que passou a existir já existia, porque já estava nele. Ele apenas liberou um comando que ativou a manifestação. Você está me acompanhando? Aleluia. Ativou uma manifestação dos céus, para que então agora existisse aquilo que foi declarado. Eu quero que você entenda isso. Ele não vai trabalhar com esses questionamentos, porque para ele, quando ele diz algo, já é real o que foi dito. Eu vou repetir. Quando ele disse que você é uma bênção, querido, ele não falou uma mentira, ele não estava inventando uma história, ele já estava falando aquilo que de fato era uma realidade. Quando ele te chama de próspero, quando ele te chama de saudável, quando ele diz que você e a sua casa servirá ao Senhor, ele não está mentindo, ele está falando a verdade, querido. Porque ele está dizendo aquilo que já existe. A questão é que a nossa mente humana começa a tentar entender e compreender como será. Mas Deus não quer que você entenda como. O como é com Ele. Ei, às vezes nós estamos com algumas situações que estamos dizendo: como vamos pagar? Como o nosso filho vai nascer? Como? Ei, deixa que aquilo que você não pode fazer, Deus vai continuar fazendo. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar apenas de continuar crendo no que já foi liberado. Aleluia! Aí você pode me perguntar: mas Diego, até quando eu devo continuar crendo? Até que aconteça, até que os seus olhos vejam o que o Espírito te faz enxergar com a visão dele. Aleluia! Mas sabe, às vezes vem algumas perguntas. Se de fato tudo aquilo que Deus liberou é real, funciona, já aconteceu, por que eu não estou vendo? Por que eu não estou desfrutando? Por que não está acontecendo comigo? E aí eu queria que você abrisse mais uma vez a palavra. Você pode ir em Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Deus é bom, amém? Veja, olha o que está escrito: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até que ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Eu vou parar aqui. Preste atenção. Com muitas provas incontestáveis. Querido, se havia alguma dúvida sobre o seu futuro, sobre a sua família, Deus nessa noite estará apresentando diante de vocês provas incontestáveis de que aquilo que Ele falou vai acontecer. Sabe o que é isso, querido? É as pessoas olharem para um lado, olharem para o outro e não encontrar uma mentira, uma farsa, uma falha sequer naquilo que foi liberado por parte dele. Queridos, o homem pode até esquecer, mas Deus lembra cada ponto e cada vírgula daquilo que Ele te prometeu. Veja, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Preste atenção. Aquilo que já existia foi prometido. Porém, querido, quando eu e você recebemos uma promessa, nós passamos por um pequeno teste. O teste do tempo. E o que vai determinar a manifestação daquilo que estamos por receber é como eu e você estamos perseverando. Sabe, queridos, tem gente que recebe uma palavra e daqui uma semana já não se lembra mais.
Só que nesse caso, querido, o Espírito Santo, Jesus estava lembrando, falando, reforçando, ensinando e disse: vai vir. Assim como João batizou com água, eu batizarei com o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que eu liberei sobre vocês vai acontecer porque já é real. Eu prometo que a gente vai chegar em algum lugar hoje, amém? Aleluia. Sabe, querido, quando Lucas está falando aqui, ele está reafirmando coisas que ele viu acontecer. Você está preparado para pessoas reafirmarem o que verão acontecer na sua vida? Eu vou lembrar algo para vocês. Quando eu e você aceitamos a Jesus, a nossa condição mudou, sim ou não? E nós fomos feitos agora justiça. E nessa nova posição, Deus nos entregou uma condição nova. O justo viverá pela fé. Sabia que é possível, enquanto nós estamos liberando coisas daqui, você receber o que precisa antes mesmo de chegar? E eu vou falar algo que o Espírito Santo falou para mim uma vez. Se aquilo que eu tenho liberado para você, filho, não movem os teus pés, dificilmente moverá os meus. Aleluia. O Espírito Santo tem tantas coisas lindas para fazer nas nossas vidas, que já foi prometido. Mas eu e você não podemos pegar essas promessas e colocar em uma prateleira e deixar a poeira tomar conta e fazer com que aquilo que tem sido declarado há tanto tempo se perca, querido. O Espírito Santo hoje está me usando para tirar a tampa da panela e deixar tudo aquilo que Ele já colocou dentro de você sair para fora. Ele não quer ver você mais no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Você não é um telespectador, querido. Oh, você não pode ser um telespectador quando Ele te chamou para ser o principal. Ele quer que você desenvolva coisas extraordinárias, maior do que mesmo Jesus fez. Então nós precisamos começar a lembrar daquilo que já foi liberado. Precisamos começar a falar até que a nossa alma entenda. Sabe qual é o segredo? Fazer mesmo sem entender. Eu vou repetir. Continue fazendo, mesmo que a sua mente natural não compreenda. Deus não trabalha com compreensão humana. Deus continua fazendo de uma maneira, de um reino celestial, querido. A nossa mente não consegue acompanhar, não consegue entender como vai funcionar. E eu não ia nem entrar nisso agora, mas o Espírito está me lembrando. Sabe, queridos, nós estávamos em São Paulo. Estávamos desenvolvendo um projeto, estávamos pastoreando lá. Até que o dia que Deus falou comigo. E queridos, você sabe quando Deus fala com você. Nós já aprendemos o suficiente, e eu tenho certeza que aqui você aprende a palavra. E Deus falou comigo: é tempo de voltar para Aracaju. Queridos, na hora a minha mente não compreendeu. Mas sabe quando, mesmo sem a sua mente compreender, o seu corpo já está agindo? Eu vou repetir. Queridos, comece a seguir aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Mesmo que a sua mente não compreenda, continue fazendo. Vai acontecer. Queridos, eu sei que eu recebi palavras e palavras, promessas e promessas. E eu lembro que quando eu decidi obedecer, eu não estava entendendo onde iria acontecer, como seria. Até que em um evento aqui na nossa igreja, eu estava bastante emocionado, chorava. E fui dar um abraço no meu apóstolo. E ele liberou uma palavra. E ele disse: tudo aquilo que não teve tempo de acontecer lá, acontecerá aqui. Querido, não importa onde você esteja, não importa, Deus vai continuar com o projeto original. Vai acontecer independente do local, independente do tempo e independente de... Quando Deus comanda, querido, e você obedece, você segue, você flui na direção, Deus faz. Haverá favor, haverá graça.
Aí você pode falar assim, mas parece que tudo está dando errado. Só parece. Eu vou repetir, só parece. Só vai ficar parecendo. No final você entenderá tudo aquilo que ele falou. Sabe por quê? Voltamos para João. Eu vos digo a verdade. Pode o Espírito Santo mentir para nós? Não. Aí a gente entende, querido, que comandos são importantes para o cumprimento daquilo que já foi declarado. A palavra deixa claro aqui. Houve uma instrução. Não saiam de Jerusalém, para que o Espírito desça sobre vocês. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é a posição que você não deveria ter saído? Volta hoje, rápido, rápido, não perde tempo, para que se cumpra cada detalhe do que Ele projetou para a sua vida. Sabe, queridos, eu não consigo descrever a expectativa que há no meu espírito quando eu olho para vocês. Eu não estou olhando para pessoas, eu estou olhando para projetos de sucesso do Senhor. Só para você entender, dá uma olhada para alguém do seu lado. Não se importa se ele é meio feio, as coisas vão melhorar, amém? Porque a palavra diz que um coração alegre formoseia o rosto. E sabe o que eu tenho para te dizer? Você ainda não sabe do lado de quem você está sentado. Porque quando o Espírito Santo entra em cena, querido, ele faz uma pessoa que ninguém dava nada fazer algo totalmente extraordinário. Ele faz, ele continuará fazendo. Sabe, querido, isso é uma característica peculiar, particular do Espírito. Por isso eu e você podemos sim acreditar em pessoas. Nós podemos sim amar, perdoar. Nós podemos pelo Espírito romper. Eu percebo isso, querido. Eu percebo que o Espírito Santo está preparando o terreno para algo onde os céus se abrirão, para que aquilo que já foi dito aconteça. Vocês vão entender que quando Deus fala, Ele não fala com a intenção de ser algo demorado, querido. Quando Deus fala, já aconteceu. E a nossa reação ao processo determinará a reação de Deus. Eu posso lhe contar um segredo? Eu amo presentear minha filha. Eu amo de paixão. Porque todas as vezes que eu dou um presente para ela, mesmo que pareça algo simples, ela sorri e agradece. Eu vou te dizer algo. Quando Deus olha para você, o coração dele se enche de alegria, da mesma forma que eu como a minha filha. E a sensação é, eu preciso dar mais. Não, eu vou repetir porque só alguém lá atrás recebeu. Ei, querido, a sua reação vai determinar a reação de Deus. Vai acontecer sim. Queridos, eu fiz um teste outro dia. E eu olhava para minha filha, eu fiz uma viagem para Salvador, e voltei no mesmo dia. E eu trouxe como é o nome? É um que solta bolinha. E eu fiz de propósito. Eu entreguei a etiqueta. E eu disse, eu quero ver a intenção dela agora. E eu disse, papai trouxe um presente. E eu entreguei uma etiqueta com o preço. E na hora, vocês tinham que ver a cara dela. Ela estava... Aí eu gostou. E eu comecei a rir. Mas sabe o que foi mais interessante? Ela disse, eu gostei porque você me deu. Eu vou te falar algo. Às vezes, algumas coisas estão chegando aos poucos. E nós não soubemos reconhecer que era esse pontapé que nos colocaria onde deveríamos estar. A sua honra a essa etiqueta te colocará no mais dele, daquilo que já foi prometido, daquilo que já foi liberado. A sua reação determinará a reação de Deus. Para que você entenda que isso é real. Aquilo, querido, que eu recebi há anos que eu estou aqui na igreja,
está acontecendo agora. Está acontecendo nesse exato momento. Promessas, palavras que são reais, palavras que funcionam, palavras que vão continuar gerando o resultado para qual elas foram liberadas. Deus nunca libera algo, querido, para você que vai ser como palavras ao vento. Toda palavra e toda promessa, ela carrega um potencial dentro dela. Por isso, eu pedi ao meu caro gestor John para me arranjar um vaso transparente. Não sei se vai dar para vocês verem. E eu disse, mano, coloque algumas sementes. Aí ele botou feijão e arroz. Mas já vai dar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando vocês olham para o que está fora, vocês não estão conseguindo enxergar ainda o potencial que está dentro. Eu vou repetir. Você está olhando para fora e você só vai ver um feijão, você só vai ver o grão de arroz. Mas, querido, toda promessa, ela carrega um poder dentro dela que manifestará o propósito para o qual ela foi criada. Se eu plantar essa semente, se eu regar, se eu cuidar, se eu for diligente no processo, ela vai produzir os frutos necessários daquilo que ela foi liberada. Não é o que você está vendo, mas é o potencial que está dentro de você. Ei, Ele não enviou o Espírito Santo para ser um acessório. Ele enviou o Espírito Santo com poder. Poder, querido, para criar. Criar a partir do nada. Estamos chegando em algum lugar e meu tempo está acabando, misericórdia. Esse relógio é filisteu. Mas vamos chegar em algum lugar ainda, amém? E eu lembrei agora rapidamente, eu não sei para quem é isso, mas eu lembro que em São Paulo houve um momento onde eu abri a geladeira. Vocês já tiveram curiosidade de ver algum vídeo do Polo Norte? Sim ou não? Misericórdia, só eu. E eu vi aquela fumaça do Polo Norte, aquele gelo, aquela coisa linda. Menino, eu abri a geladeira lá, parecia o Polo Norte, só tinha branco na geladeira. A fumaça do congelador saía, que eu disse, misericórdia. E eu lembro, eu vou sempre falar muito da minha filha, porque depois que eu fui pai, eu entendi um pouco mais sobre quem Deus é. E minha filha olhou e disse, papai, estamos precisando fazer compras. Eu olhei para a cara dela, eu disse, estamos precisando fazer compras. Eu não sei se você está se deparando com uma situação onde de fato você precisa fazer algo, mas eu quero te ensinar algo que nós ensinamos a nossa filha. E naquele momento eu disse, filha, eu sou o seu pai, Alice estava conosco, mas o seu pai te ama e te ama muito. Mas existe um outro pai que consegue te amar muito mais do que eu te amo. Existe um outro pai que consegue fazer aquilo que no momento eu não posso fazer. Então essa é a hora de eu te ensinar a ativar aquilo que já é seu. Queridos, naquele momento eu, Alice e Zoe oramos. E sabe qual foi a resposta dela? É pela fé, papai. Você tem uma promessa, você tem uma palavra. Eu vou te dizer a mesma coisa que ela me disse. É pela fé. Continue perseverando, é pela fé. E queridos, no dia seguinte, pasmem, a nossa geladeira estava cheia. A palavra funciona e ela produzirá os frutos para qual ela foi lançada. Aleluia. Você está aqui, querido? Eu quero te ler algo antes que eu esqueça. Eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. Afinal, o evangelho é um evangelho de boas novas, sim ou não? Você não veio aqui para ouvir a história da carochinha, você veio aqui para receber algo da parte de Deus. E eu quero te lembrar isso. Preste atenção, eu vou ler para não esquecer. A realidade do que lhe foi prometido se manifestará na perseverança do processo. Eu vou repetir, amém? A realidade do que lhe foi prometido se manifestará na perseverança do processo. Sabe, queridos, Pastor Felipe, eu acho que hoje é o seu dia. Eu estava em casa e o Espírito Santo começou a falar comigo e eu achei tão lindo, porque quando o Levi começou a fluir, eu disse, meu Deus do céu, ele vai falar o que eu tinha para falar. Aí eu fiquei lembrando da nossa conversa lá atrás. Aí eu disse, será que ele vai escorregar e tal? Não, ele foi. Mas quando eu estava em casa, o Espírito Santo falava assim,
E ele cantava. Eu não vou cantar para não escandalizar a congregação, mas eu vou falar o que ele cantava no meu espírito. O Canadá espera por vocês. Sabe por quê? Toda promessa lançada, toda promessa plantada, ela não é uma promessa vazia, é uma promessa que já aconteceu, vai se manifestar. E o Senhor tem se provado perseverante no processo. E enquanto eu falava com ele, me vinha uma imagem. Eu não conheço muito o Canadá, eu nunca pesquisei sobre o Canadá, mas me viu uma imagem simples, com palavras. Eu via pessoas sendo curadas, eu via pessoas testemunhando o que estava acontecendo. E o Espírito Santo falou comigo: eu estou agregando agora novas ferramentas, as últimas ferramentas para essa nova estação. Aquele povo será alcançado por amor, sim, pela palavra, sim, mas será necessário sinais tão específicos que eles não terão como dizer que não foi Deus. E o Senhor será a prova viva disso e carregará esses milagres em você, para que eles entendam que o Canadá é do Senhor. E outra, fé vai para o Canadá, sim. Aleluia. E eu estou por finalizar praticamente. Eu queria que você abrisse em Atos 1, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eu quero frisar isso: o Espírito Santo é o dono do poder. O cumprimento daquilo que o próprio Jesus declarou e liberou sobre o povo, sobre os seus apóstolos, se manifestou na perseverança do processo em Jerusalém. E quando desceu o Espírito sobre eles, não desceu um Espírito qualquer, querido, foi um Espírito carregado de poder. Eu vou falar de novo, que eu acho que até a formiga vibrou mais que você. Querido, não foi um Espírito qualquer, foi um Espírito carregado de poder. Aí você me pergunta: qual poder, Diego? Lá em Gênesis, mais uma vez, diz que o Espírito pairava sobre as águas. Queridos, eu não sei se você sabe, mas eu sou um pouco curioso e comecei a pesquisar no original o que significa pairava. E diz que o Espírito gerava ou chocava. Queridos, eu vou falar isso novamente só para contextualizar. O Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Ele estava criando, ele estava chocando, ele estava gerando aquilo que Deus liberaria em palavras. Ele traria a existência daquilo que já estava dentro dele. Queridos, eu quero te trazer uma revelação nessa noite. A maior parte do seu corpo é formada de quê? Onde é que o Espírito Santo está? Sabe o que ele está fazendo? Gerando e chocando aquilo que sairá da sua boca para trazer a manifestação aquilo que já existe. Aleluia, aleluia, aleluia. E esse poder, querido, ele está preparado para conquistar aquilo que for necessário, para romper o que for necessário. E querido, ele está disponível 24 horas. Eu queria chamar o grupo de louvor. Você tem um ajudador, que é o cumprimento de uma promessa que foi lançada há anos atrás, há muitos anos atrás, no qual manifestará para você em qualquer hora, em qualquer momento e em qualquer lugar. E para finalizar, eu vou falar isso. Há anos atrás, eu passei por síndrome do pânico. Eu mencionei isso em uma reunião de liturgia. E eu quero te falar isso. Até em uma reunião de liturgia, Deus fala, querido. Você sabia disso? E eu vou finalizar com isso.
Enquanto eu estava passando por esse processo, eu decidi fazer uma viagem ousada. E eu nunca tinha viajado naquela época de avião. E eu estava, para vocês entenderem o nível, eu vomitava muito por causa da ansiedade. Eu me tremia. E antes de entrar no avião, comecei a ter muitas crises. Mas eu disse, eu preciso ir. E quando eu entrei nesse avião, eu lembro que a minha oração foi: Senhor, que pelo menos alguém sente do meu lado, para que de fato eu chegue ao outro lado tranquilo. Querido, sabe quando parece que Deus, de fato, Ele gosta de brincar com você no bom sentido? O avião foi enchendo, meu apóstolo, de tal forma que foi cabendo cada pessoa no seu devido lugar. E sabe o que mais me chamou a atenção? Vocês vão rir, mas é que não foi com vocês, então vocês podem rir, né? Eu olhei para a minha direita, não tinha ninguém. Eu olhei para a minha esquerda, não tinha ninguém. E sabe aquele momento que você pergunta ao Senhor: por que, Pai? Eu quase fiz a oração de Jesus: por que me abandonaste? E naquele momento eu tive uma sensação de algo tocando as minhas mãos. E naquele exato momento eu tomei um susto, porque eu pensei que de fato alguém tinha sentado. E nada. E eu fechei os olhos, chorando. E mais uma vez a mesma sensação. E a resposta veio. Ele disse: filho, eu não deixei ninguém sentar ao seu lado, porque as pessoas, o mais perto que elas conseguem estar de você é ao seu lado, mas o mais perto que eu posso estar de você é por dentro. Queridos, eu quero te lembrar disso. Vai se cumprir, é real, vai acontecer. E se precisar, no momento mais frágil da sua vida, mesmo que pareça que pessoas não estão com você, Ele vai estar lá, segurando as suas mãos e te lembrando que Ele está dentro de você. Você entende isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabia que você carrega dentro de você o poder para tornar todas as coisas reais?